dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Olá, irmãos. Bom dia a todos e um feliz sábado também. Neste sábado lindo de chuva, para começar a nossa adoração a Deus, convido todos vocês a abrir a Bíblia de vocês em João 15:9. E o verso que está lá é este: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Que a gente possa todos os dias renovar nossos laços com Cristo e permanecer no amor dele, que é maravilhoso e único. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Querido Jesus, muito obrigada, Pai, pela vida, pela saúde. Obrigada por estarmos aqui te adorando, te louvando. Senhor, te peço, aceita nossa adoração. Somos pecadores, mas, por favor, Pai, aceita. Fica conosco. É isso que te peço e já te agradeço. Amém. Amém. E para começar a nossa adoração através dos louvores,
Convido todos a vocês a louvarmos juntos e entoarmos um hino bem junto a Cristo. 392. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto estar. Dela nem conseguir apontar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Amém. E para continuar a nossa adoração através dos louvores, convido a todos a entoarmos o hino 340. Saudade.
no seu lar saudoso, eu quero ir. Vá, passarinho, para o ninho, eu quero ao céu subir. Esta é uma vida certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Amém. Que esse seja o nosso objetivo, irmos juntos todos para o céu com Cristo. Amém. Bom dia a você, feliz sábado. Que bom que você nos acompanha para mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje, com um tema especial, a criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Nós estamos iniciando a partir de agora, oficialmente, a Escola Sabatina às 8h30, porque nós teremos também a Escola Sabatina do Ministério Infantil, classes do hall, jardim, primário, juvenis, que será através do Zoom. Por isso, nós estamos iniciando antes a dos adultos, para não atrapalhar e também proporcionar às crianças e os pais na educação, através da lição da Escola Sabatina, a educação cristã. Estamos aqui com o Oswaldo, o Fábio, os anciãos dessa igreja. Muito importante esse dia hoje. Hoje também é o Dia Mundial do Batismo. Teremos um momento especial de batismo para a honra e glória de Deus. Eu quero iniciar com uma oração. Vou pedir ao Oswaldo, por favor, que faça oração para nós, para a gente ter mais um estudo da lição. Vamos orar então? Querido Deus, nosso Criador maravilhoso, a gente quer te agradecer pelo Teu Espírito Santo ter nos despertado nessa manhã, pelo Teu cuidado com a nossa vida, a Tua proteção, o amor maravilhoso, cuidadoso que o Senhor tem com a gente. Agradecer pelos nossos irmãos também que nos acompanham dos seus lares, porque infelizmente a gente não pode estar fisicamente unidos, mas estamos unidos pelo Teu Espírito Santo, que nos reúne para estudar a Tua palavra, nos une diante da Tua presença. E nesse momento, Pai, com o coração grato por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, a gente quer pedir que o Teu Espírito também, Ele nos abençoe para estudarmos juntos aqui a Tua palavra, nos edificarmos, para que a Tua palavra emane daqui do nosso estudo e seja uma bênção para todos nós, para os Teus filhos que também acompanham das suas casas. A gente quer pedir que Teu Espírito seja o professor de todos nós. Pedimos a Tua direção, a Tua iluminação, Espírito Santo. A gente sabe que não merece, mas nós pedimos, Pai, porque confiamos em Jesus. Amém. Que bom, mais uma vez estamos aqui, um sábado chuvoso aqui em Maceió. Não sei como está aí, onde você se encontra, mas aqui em Maceió está um sábado chuvoso. A lição tem o título, A criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Fábio, qual é o verso para memorizar? Fábio, está onde? O verso para memorizar, pastor, se encontra em Salmos 119, verso 1, que diz o seguinte, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. A palavra de Deus testifica do nosso Criador, do nosso Pai, aquele que fez tudo, o céu e a terra e tudo que há. E a lição, ela vem com algumas comprovações, alguns questionamentos que tem aí cientificamente, para tirar o contexto do Deus Criador, colocando outras versões, Oswaldo, para a criação. E a gente está aprendendo muito, isso serve para entendermos a confiabilidade bíblica, do texto bíblico. Algumas acusações foram feitas em relação a Gênesis, se foi realmente escrito de uma forma divina, ou se foi copiado de outras fontes. Na parte de sábado, já na introdução,
vem falando que muitos pensadores, cientistas, se utilizaram da Bíblia para testificar, para descobrir, investigar sobre o mundo criado. E muitos pensadores ali, claro, influenciados através da palavra, realmente tiveram grandes descobertas. Porém, um período depois, alguns pensadores foram distanciando e querendo separar a ciência da Bíblia. E um dos mais conhecidos é Charles Darwin, e uma das obras mais conhecidas deles é A Origem das Espécies, que foi em 1859. A partir daí, nós podemos ver o surgimento do materialismo com mais força, influenciando e tirando a questão do sobrenatural. E isso dificultou muitas pessoas influenciadas por esse erro, né? E nós podemos entender, se tiver algum comentário, Oswaldo, Fábio, podem comentar. Só levantar. Eu acho só muito relevante comentar que os pais da ciência, né, que formaram tudo que a gente conhece, dos princípios matemáticos até a própria metodologia científica, foi criado por uma pessoa que cria no criacionismo, né? Que cria que a palavra de Deus é revelação. E, por exemplo, um ícone do mundo científico é Isaac Newton, né? E é curioso, muitas pessoas não sabem que Isaac Newton escreveu mais sobre teologia e sobre a Bíblia do que sobre física, por exemplo. Então, ele até fala assim de forma aberta nos livros dele, de que ele fazia aquelas investigações científicas para encontrar o Deus que havia feito aquelas coisas tão bonitas, tão ordenadas, né? Então, como você comentou, a lição até deixa claro que foi depois da Revolução Francesa com o Iluminismo, né? Vieram novos pensadores e eles mudaram aí a visão para partir de um pressuposto de que realmente Deus não existia, que era tudo um mito. Mas os pais da ciência que nós conhecemos eram puramente criacionistas, né? É interessante, Oswaldo, o que você acabou de falar, porque os teólogos atuais e também os escritores estão unindo todas essas informações para tentar mostrar e provar para a sociedade que é possível unir a ciência e a Bíblia, né? Nós temos aí o Rodrigo Silva, que ele pega os acontecimentos passados arqueológicos para mostrar que tudo aquilo que está escrito na ciência já tinha sido comprovado biblicamente. Então, é muito importante mostrar esse processo, pastor, que a lição, acredito que o autor dessa lição foi muito bem inspirado por Deus e abençoado e rico em introduzir esta lição justamente apontando a ciência como um paralelo ou um elo com a palavra de Deus. É uma reconciliação, né? Porque esses pensadores, alguns que o Oswaldo citou aqui, tinham como a Bíblia como a principal fonte. É uma reconciliação. Depois da Revolução Francesa, principalmente aí a invasão do materialismo e iluminismo de uma forma tremenda, houve um distanciamento de lá para cá. Então, muitos pensadores, até Darwin mesmo, estudou teologia, porque a fonte primária é a Bíblia, né? Então, com esse distanciamento, nós podemos ver essa cosmovisão aí científica separada da Bíblia. Mas o importante é isso, é entender que os dois se unem, né? As duas coisas, a Bíblia e a ciência, uma revela a outra. Foi posto como se fosse antagônica, ou seja, se você crê na Bíblia, então você é uma pessoa com a mente diminuída, né? Como é que você vai acreditar num negócio desse, tão velho, que não faz mais sentido? Ora, os pais da ciência eram todos criacionistas, né? Como é que você chega para Isaac Newton e diz, não, cara, você estava errado, né? Ele descobriu tudo a partir da crença dele em Deus e nas Escrituras. Realmente é uma confusão assim, sem sentido, né? É verdade. E uma das teorias que confronta, né, que surgiu aí para confrontar, para distorcer pensamentos, né, da Bíblia e principalmente desses cientistas, é a questão da Terra. A Terra, o formato dela. A Terra é plana e nós já estamos entrando aqui na parte de domingo, né? Uma Terra plana. O que é que vocês podem comentar sobre essa teoria, o confronto que acontece, não é? Como isso está em conflito com a verdade bíblica? Há comprovação para isso? O que é que a Bíblia diz sobre isso, né? Queria, por favor, os comentários. De fato, assim, é muito curioso. A Bíblia tem algumas inferências, mas eu acho, pastor e Fábio, eu acho importante já comentar com os amigos de casa que a palavra de Deus, ela tem como teor, como cerne,
explicar o plano da salvação. É aquilo que é importante para a nossa salvação. O formato da Terra, assim, pode ter uma relevância científica, mas não tem relevância para a nossa salvação. Então, a Bíblia faz inferências, não sobre a Terra ser plana, tá? Já deixo isso claro. Mas a Bíblia faz algumas inferências sobre a Terra, por exemplo, está suspendida sobre o vazio, né? Sobre o formato arredondado dela, tudo bem. Mas esse não é o objetivo da palavra de Deus. E é um erro, o que muitos até cristãos desinformados fazem, né? De pegar algumas passagens da Bíblia descontextualizadas para dizer que a Bíblia ensina sobre o formato da Terra ou sobre a geografia da Terra. Ora, a Bíblia tem inferências, mas esse não é o objetivo da palavra de Deus. Se você quiser entender o formato da Terra, vá conversar com um astrofísico, com um geógrafo, né? A Bíblia tem algumas inferências, mas é um erro querer dizer que a Bíblia é um livro científico. Esse não é o principal objetivo da palavra de Deus. E quando você tenta, fazer da Bíblia um livro de ciência, extrair dela informações geográficas, astrofísicas, normalmente isso não vai dar certo, né? Ela não tem esse papel. É interessante o que você comentou, Oswaldo, porque tem muita gente que acredita muito mais na ciência do que na própria palavra de Deus, inclusive cristão, né? Tem gente que levanta-se num púlpito para levar a palavra de Deus e coloca lá 20 referências científicas e muito menos, muito mal, uma única verso da Bíblia para oficializar e trazer a sua veracidade, né, daquilo que ele está transmitindo. Mas o que eu acho interessante, que mesmo assim, a Bíblia não sendo um livro voltado para a área científica, ela mostra pontos científicos para mostrar que ela é verdadeira e pura, né? Então, assim, a Bíblia não foi escrita hoje, nem ontem, foi há muitos anos atrás. Tem mais de 2000 anos que a Bíblia foi escrita. Então, nesse processo da sua escritura, ela já mostrava, antes mesmo dos grandes navegadores saírem para navegar nos grandes rios, mares, ela já estava mostrando. Eu, quando eu era pequeno, por exemplo, eu cheguei aqui em Maceió, eu sou pernambucano, fui para o interior de Alagoas, sou do interior do Pernambuco, daí fui para o interior de Alagoas e não conhecia o mar. Quando eu vim morar em Maceió, com 9 anos de idade, inclusive hoje está fazendo aniversário de que eu vim para Maceió. Quando eu cheguei aqui em Maceió, fiquei olhando na minha casa, a gente dava para ver a planície aqui do mar, não tinha esses prédios todos na época, e aí eu ficava olhando, dizia, meu Deus, quanta água, eu ficava assim, né? E de repente aí eu observava a gente olhando o universo do mar, e a gente conseguia ver a terra, assim, o final do mar como se fosse redondo. Assim. Aí eu perguntava para minha mãe, né? Eu era pequeno, né? 9 anos na época eu tinha. Então aí eu olhava, perguntava para minha mãe e dizia assim, mãe, como é ali o final da praia? Quando chega lá, assim, eu olhava lá o horizonte como o final. E aí isso me fez remeter ao passado. Eu acredito que da mesma forma chegavam os grandes navegadores, os pescadores da época e ficavam dizendo, a gente não pode ir muito lá para frente, porque se chegar ali a gente pode cair no meio do abismo. Aí Deus traz a parte científica, acalmando aqueles pescadores, né? Nós temos aí a história de vários pescadores, Pedro, por exemplo, João, pessoas que dedicaram a sua vida na pesca literalmente de peixe e de pesca de homens, né? E aí acredito que Deus colocou esses pontos que a gente vai ver, a terra arredondada, para que as pessoas pudessem entender o poder magnífico de Deus. Amém. Isso é importante, Fábio. Agora aqui a lição, a nossa lição, ela vem com toda a lição desse trimestre, em relação a interpretar as Escrituras, né? Está ensinando. Agora, quando uma pessoa, nós já entendemos essa situação, que a Bíblia não tem essa função de comprovações científicas, mas dá indícios para a investigação. Agora, quando uma pessoa lê a Bíblia de uma forma equivocada e quer comprovar uma tese, um exemplo, a pessoa pode ler lá, vamos ler Apocalipse capítulo 7, por favor? Abra aí, por favor, Apocalipse capítulo 7 e o versículo 1. Apocalipse 7 e o versículo 1. Vê aí na leitura, você aí de casa pode acompanhar também, abrindo sua Bíblia, seja no smartphone, Apocalipse capítulo 7, o versículo 1. O Fábio já achou aí? Se não conseguir, leia aí.
Diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E agora, você aí de casa, depois dessa leitura, como é que a terra é plana, 4 cantos na terra? Uma pessoa pode pegar isso e ter em mente essa visão da terra plana. Como então a nossa lição diz, interpretando as Escrituras, como explicar essa situação, amigos? É interessante, pastor, o que o senhor está trazendo aqui para o público, é que eu também sou matemático, né? Professor matemático, professor de robótica. E é interessante quando a gente vê aí o versículo, se a gente pega esse verso isoladamente, mostrando aí que, ó, como o Oswaldo leu, os anjos estão nos 4 cantos da terra. Eu olhando numa visão grotesca, eu não consigo imaginar a terra redonda tendo 4 pontos. Matematicamente falando, né? Que se a terra é redonda, eu imagino uma esfera. E se tem uma esfera, nós temos aí vamos pegar um ponto cardeal e cortar a terra ali no meio, e a gente vai ter 2 bandinhas ali. Se a gente pegasse uma melancia, cortasse, ou uma laranja, cortasse, e vamos ter 2 bandas ali de laranja. E como é que a gente poderia fazer isso? Trazer essa teoria assim, grotesca, assim, voltando para o lado mais ignorante mesmo, dizendo, poxa, a terra, se tem 4 cantos, os anjos estão nos 4 cantos, então a terra é quadrada. Então, como eu poderia fazer isso? E agora é preciso saber interpretar esse texto, né, Oswaldo? Pois é, a Bíblia, como a gente já partiu do princípio de entender que a Bíblia não é um livro de astrofísica, nem de geografia, então a gente tem que entender que os autores escrevem com a compreensão que eles tinham nos seus dias, né? Então, quando João fala, por exemplo, dos 4 cantos da terra, hoje a gente sabe que ele se referia aos 4 pontos cardeais, né? Ou seja, geograficamente, ainda hoje é utilizado assim. Uma curiosidade, você vai lá para o livro de Josué, aí você vai ver Josué falando a Deus assim, que o sol fique parado, né? Na visão de Josué, a terra estava estacionada e o sol é que ficava girando em torno da terra. Então ele ora a Deus dessa forma. Só que a gente sabe que o sol não é o sol que está em movimento, né? A terra que está em torno dele. Mas assim, a Bíblia não parte do pressuposto que os homens de Deus tinham revelações científicas. Então Deus não chegava para os seus servos e fazia uma revelação sobrenatural sobre a astrofísica da terra, né? Sobre lei de gravitação universal e essas coisas. Então esse não é o objetivo da palavra de Deus. Então, tomando do ponto da lição, é um perigo você tomar certas afirmações que não são a principal mensagem das Escrituras e tomar aquilo como algo literal, né? Passagens da Bíblia como Apocalipse, por exemplo, o Apocalipse é um livro puramente simbólico, né? Eu não posso pegar as passagens do livro de Apocalipse e ferir o princípio básico de interpretação dele, que é tirar dos símbolos a sua verdadeira significação. Algumas pessoas fazendo isso criaram um movimento que ficou bem conhecido nos nossos dias, né? Que é o movimento da Terra plana. E rapaz, é incrível, né? Tem milhares de pessoas aderindo a esse negócio. Depois de milhares de anos da ciência evoluindo, com fotos espaciais, né? A gente tem fotos de estação espacial. O nosso sistema de navegação do GPS leva em consideração que a Terra é esférica, ela não é plenamente redonda, né? Mas assim, ela tem um formato esférico. E o GPS funciona assim, funciona perfeitamente. Sistema de navegação dos aviões também é assim. Mas as pessoas, utilizando até a inocência das outras, eu acho, né? Pegam algumas passagens da Bíblia e dizem, olha aqui, a Bíblia diz que a Terra é como se fosse um plano circular e tem um domo ao redor. Pessoal, a Bíblia não diz isso, tá? É uma interpretação forçada, é pegar um pedaço da Bíblia, um trecho, que não está de acordo com o contexto, a gente já debateu isso em semanas anteriores, e você faz uma afirmação literal. Esse não é o objetivo da palavra de Deus. É interessante também lembrar, Oswaldo, justamente o que você já falou anteriormente, que o objetivo da palavra de Deus não está para provar a parte científica da Bíblia. Porém, mesmo os seus cientistas, eles têm umas regras ao estudar e comprovar se se algo que ele estava estudando é real ou não, se é eficaz ou não. E para isso existe uma sequência de linha de estudo. Ele não pega assim algo e começa a estudar do nada. Nós estamos vendo aí uma gama de cientistas, médicos estudando para encontrar como resolver a situação do Covid-19.
no país e no mundo. Então, eles pressupõem de uma parte inicial desse estudo. A Bíblia também, para compreender e entender a Bíblia, ela também é dividida em regras e partes. Por exemplo, se a gente partir para a Gênesis, Gênesis é um livro histórico. Então, você tem que ler Gênesis numa visão histórica, não científica. É um livro totalmente, puramente histórico. Quando você parte para o Apocalipse, que o Oswaldo acabou de falar, e outros livros que nós temos aqui na Bíblia, ela precisa e exige que a forma de se ler seja de maneira diferenciada. Até porque, para você ter uma noção, uma base de estudo, 5% do que se lê em profecia é o que a gente entende. Apenas 5%, para vocês terem ideia. Veja a controvérsia a respeito do livro histórico. Quando a gente vai ler um livro histórico, aí você tem 95% daquilo que se lê é exatamente aquilo que você está lendo. Então, é importante levar em consideração essa relevância daquela parte do livro, em que contexto ele se encontra. Muito bem, Oswaldo e Fábio. Eu estou entendendo esse lado científico, esses questionamentos, a comprovação científica. Agora, eu quero partir de uma pessoa que só está com a Bíblia. Aí ela lê esse versículo, né? Ela lê esse versículo. E de repente, ela abre em outro versículo. Vamos ler? Jó, capítulo 26, versículo 7. Abra aí. Eu quero partir do princípio da pessoa que só está com a Bíblia. Exato. Como ela vai entender se a Terra é plana ou a Terra tem um formato arredondado. Hoje, claro, não há dúvida com as comprovações que temos. Agora, partindo da Bíblia, qual é a visão bíblica disso aí também? Jó 26, versículo 7. Aí diz aqui, Jó 26, 7 diz assim: o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Aí a gente tem o versículo, ele nos obriga a gente continuar os versos. Agora eu queria ler, já que você leu, né? A terra está suspensa no espaço. Eu queria ler Isaías 40, 22. Opa. Isaías 40, 22. Qual é a declaração que é apresentada aqui para a gente entender essa situação? Oswaldo? Isaías 40, 22, assim: ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aqui já apresenta outra versão, né? E agora? O que é que a gente pode entender dessa situação? Um versículo que diz 4 cantos e outro versículo está suspensa e diz uma forma arredondada, né? Como entender essa situação melhor? Pois é, apesar de a Bíblia não ser um livro com objetivos científicos, a gente encontra as evidências que corroboram aquilo que a ciência já descobriu, né? Como esse que a gente acabou de ler. Alguns mitos antigos, isso é bem interessante, alguns mitos antigos tinham a compreensão de que a Terra ela era sustentada por algum tipo de ser, assim, não é meio sobrenatural, mas colossal. Então tem descrições da Terra como se fosse o casco de uma tartaruga, sustentada por 4 elefantes. Olha que visão estranha. E povos antigos criam assim, né? Existem algumas mitologias, como aquela que diz que Apolo carregava a terra sobre Atlas, né? Carregava a terra sobre suas costas, por exemplo. E é interessante, a Bíblia é muito mais antiga, as revelações de Jó, para os irmãos que estão em casa acompanhando, a gente acabou de ler uns versículos de Jó, dizendo que Deus suspendeu a terra sobre o nada, né? A descrição de Jó é dita pelos historiadores teólogos como sendo a mais antiga da Bíblia. É mais antiga que Gênesis, por exemplo, né? É o livro mais antigo das Escrituras. A gente não sabe até quando remonta a época de Jó, mas é muito mais antiga que essas filosofias, como a grega, por exemplo. E Jó, com o relacionamento que ele tinha com Deus, havia aprendido que Deus havia colocado a terra para ficar suspensa sobre o vazio. E quando a gente estuda o espaço sideral, descobrimos que a lei da gravitação permite exatamente isso. A terra está suspensa sobre o nada, né? E a gente vai para Isaías, e Isaías ainda complementa falando sobre a redondeza da terra. Então, a Bíblia, apesar de não ser um livro científico, nós encontramos nela evidências como essa, né? Que corrobora até a visão científica também. Inclusive, continuando até a leitura em Jó, voltando lá para Jó, no versículo 8, ele vai mais ainda. Você diz assim, poxa, se a terra é arredondada, e a água, né? Como é que essa água
ela fica... Porque se você pegar um copo com água e você fazer um giro com ele, em pouco momento você vai ver que ele começa a transbordar. E aí no versículo 8, a Bíblia vai mostrando aí como é que a água ela se prende. Versículo 8 de Jó 26 diz assim, ó, prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Sabemos que todo esse processo está voltado, cientificamente mostrado pela a gravidade da Terra, né? Essas nuvens, essas pressões, estão voltadas para a gravidade da Terra e o centro, ela puxa toda essa força para si. Mas aí, pastor, acredito que aí a própria Bíblia, ela já nos responde, mostrando como que o Oswaldo já falou e mostrando com o que está escrito, né? Que como é a maneira para a gente poder entender esse processo. Aí o Oswaldo deu alguns exemplos aí que a Terra poderia estar como os antigos passavam, a Terra poderia estar sobre a costa de 2 grandes animais, elefantes, e o elefante estaria em cima de quê? E o que o elefante estaria em cima, estaria preso aonde? Então assim, a minha mente finita não consegue imaginar algo tão infinito. É verdade. Então, quando nós partimos de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, primeiro, como já foi falado aqui, e é uma regra fundamental da interpretação, é analisar o contexto. Ali não é algo literal. Irmãos, ali é um sentido figurado, é uma representação, é um símbolo para explicar que a totalidade do mundo, os 4 cantos não literais, mas simbólicos, o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, quando nós analisamos esse contexto, uma pessoa não pode pegar um versículo, principalmente num contexto figurado, usando símbolos para comprovar uma tese. Então, isso é muito importante na questão da interpretação bíblica. Aí, quando nós vamos lá para Jó, Isaías, nós vamos entender melhor uma narrativa, nós vamos entender melhor o entendimento das ações de Deus. E assim nós vimos evidências para que a Bíblia testifica essa forma arredondada. E é a partir daí, de alguns indícios, que os cientistas vão analisar, vão investigar e vão realmente comprovar. Hoje não há dúvida. Um dos primeiros a trazer a teoria de que o Sol é o centro, né, do nosso sistema, e a Terra e os outros planetas giram sobre ele, foi Galileu Galilei. E na época ele foi muito criticado, foi preso, forçado até mesmo a abandonar essa tese, né? A não propagar mais isso. Mas por quê? Porque naquela época o ensino era outro, né? A igreja da época, a igreja católica, não ensinava isso, ensinava a terra plana. Por isso que houve muitos problemas, dificuldades com Galileu, mas em 1992, se eu não estiver enganado, foi quando ele foi absolvido das culpas. Muito depois, muitos anos depois da morte dele. Por quê? Porque não temos mais dúvidas sobre isso. A Bíblia testifica, cientistas usaram os indícios, foram investigar e hoje nós temos a comprovação. E essa é a unidade, é a união, Bíblia e ciência. E é a partir daí que nós vamos crescendo no conhecimento, né? Vamos para a parte de segunda-feira, a criação na literatura antiga. Alguns arqueólogos e outros estudiosos descobriram versões, né, da criação e do dilúvio, lá no Egito, no Oriente Próximo. E então surgiu a ideia de que Moisés copiou a criação, o relato de Gênesis, desses relatos, né, do que foram encontrados lá. Como entender isso? Realmente Moisés copiou? O que é que a Bíblia fala? Será que a Bíblia também fala sobre a criação? O que é que vocês falam nessa situação de segunda-feira? Pastor, eu sou pai, né? Eu sou pai e eu tenho aí um molequezinho aí que gosta de assistir os desenhos, como eu também assisti bastante. Eu não vou falar os nomes dos meus desenhos, né? Porque vai lembrar que você também já foi de uma época passada, como o He-Man, né? Quem não assistia aí o He-Man, quem assistiu o He-Man participou de uma geração aí muito legal, uma época muito boa. Porém, a gente analisando aí os desenhos bíblicos, eles também fazem alguns relatos
faz alguma menção com o que a Bíblia fala de um Salvador. Um homem sozinho, a maioria dos desenhos sozinho, eles não podem casar, tem uma missão, está disponível aí para doar sua vida, para salvar a humanidade, aqueles que não conhecem. E aí a gente poderia dizer que a pessoa que criou esses desenhos, ele é uma pessoa cristã? Ou ele pegou e copiou, se baseou nos relatos que está escrito também na Bíblia? É interessante, pastor, quando a gente começa a ver, fazer uma comparação desse relato histórico, que isso aí vai falar com mais autoridade Oswaldo, que cai mais nessa parte dele, tanto profético, como também historiador, que é o que ele faz da vida aí, ele estuda bastante o processo da história, ele vai falar com mais autoridade com respeito a esse tema, pastor. Mas aí eu quero fazer só essa comparação que vocês vão ver. Se vocês nunca pararam para analisar, observe aí os desenhos animados que tem os super-heróis e que toda a missão do super-herói, como nasce, qual a missão dele. Você tem aí o Homem de Aço, que a gente conhece como o Superman. Se você olhar aí, historicamente, literalmente, a gente pode dizer que ele está fazendo o papel de Cristo. Né? Desde o nascimento dele, a missão dele aqui na Terra, só que com a visão humana, né? Mais humanamente, sem ser espiritual. Aí, Oswaldo, deixa para você essa parte. Tem uma situação curiosa que é o seguinte, existem várias literaturas orientais que são muito antigas, né? E às vezes as pessoas não levam em consideração um aspecto específico da cultura hebraica. No começo, os primeiros filhos, né, descendentes de Adão e Eva, eles passavam a tradição, até na época dos patriarcas, eles não escreviam os relatos, né? As tradições eram passadas de forma oral. Então, os acontecimentos, por exemplo, do dilúvio, né, que os patriarcas não vivenciaram, foi muito depois deles, e outros eventos também, inclusive da criação, a criação de Adão e Eva e sua descendência. Até a genealogia era decorada quando eles passavam de boca em boca. Existiam uns tal de contadores de história, eles passavam em caravanas, né? Os patriarcas eram nômades, aí você estava junto com a sua caravana, ia passando um contador de histórias, ele se juntava, a sua família passava um tempo com vocês, e eles contavam, então, o relato da criação do homem, o do dilúvio. Um exemplo, existe uma epopeia, chamada Epopeia de Gilgamesh. Ela é idêntica ao relato do dilúvio, né? Aí a pessoa pode pensar, então Moisés foi lá e copiou a epopeia do Gilgamesh. Não, na verdade a cultura hebraica é uma das culturas monoteístas, na verdade a cultura monoteísta mais antiga do mundo, só que ela foi preservada por meio da tradição oral. A epopeia de Gilgamesh foi escrita, mas o relato do dilúvio é muito mais antigo. Então o que a gente tem? Um evento, e várias pessoas ao redor do mundo fizeram descrições de como esse evento ocorreu. Então a epopeia de Gilgamesh, junto com a outra que a lição destaca aqui, é epopeia de Atraazes, isso. São outras descrições que às vezes têm até uma mesma raiz comum, mas como ela ficou espalhada pelo mundo, tem visões diferentes. Agora, o relato da Bíblia, de fato, é o relato original, mais antigo, apesar da gente ver vertentes dele em culturas diferentes. Então, a gente não pode partir do pressuposto de que Moisés saiu copiando o relato de epopeias, né, para adaptar a palavra de Deus. Na verdade, o relato que Moisés traz é aquele que é fidedigno, inspirado pelo Espírito Santo, mas culturas de outras nações ao redor do mundo também tinham relatos antigos dos seus pais do que havia acontecido, né? Então, a epopeia de Atraízes, a epopeia de Gilgamesh, são exemplos de relatos de outras culturas sobre eventos que aconteceram no passado, como no caso do dilúvio, a criação do homem, etc. Agora, diante dessas semelhanças, podemos dizer assim, principalmente de Atraazes, que é a que mais se assemelha com o relato da criação, sempre tem as diferenças. O incrível é que Gênesis, o relato da criação, tem uma diferença principal, que é a função do ser humano. Enquanto essas outras epopeias, essas outras versões sobre a criação, dilúvio, falam que houve competição entre os deuses, conflitos, e os deuses criaram o homem para trabalhar para os deuses, porque os deuses estavam cansados. Gênesis fala, e é peculiar, isso é coisa específica. Gênesis fala que o homem foi criado como um clímax da criação. Deus preparou todo mundo para que o homem fosse criado, e o melhor de tudo para o homem, ele recebeu a atribuição de governar. É interessante que um professor perguntou a uma turma, dizendo o seguinte:
Qual a diferença do homem para o animal? E muitos responderam, muitos falaram, porque o homem é racional, o homem pensa. Mas está comprovado já que os animais pensam também. Existe ali, não é, um grau de pensamento, eles raciocinam, né, para realizar ali as atividades dos animais, o que eles fazem, como eles comem, vão caçar. Mas tem a diferença principal, é o poder de domínio. O homem foi atribuído com o poder de domínio. E isso nenhuma versão, nenhuma outra versão, seja egípcia, seja do Oriente Próximo, traz isso. Então, essa peculiaridade bíblica, ela mostra realmente a comprovação nossa. Hoje nós temos isso comprovado, né? Que nós temos essa função, nós temos esse poder de domínio, as atribuições, a semelhança de que o homem foi criado por Deus. Então isso aí já mostra a diferença de Gênesis, vindo de uma fonte pura, da inspiração divina por Moisés, que ele não teria como copiar essas outras versões pagãs, né? E você sempre vê, né, como esse caso da epopeia de Atrahasis, que existe uma semelhança sempre muito profunda entre os deuses e o ser humano, mas não no aspecto como Deus colocou de caráter, né? Como Deus quando criou o ser humano. É no aspecto realmente de limitações físicas, né? Como esse relato diz aqui que ele teve luta, violência para dar o seu sangue, né? Os deuses estavam cansados, então criou o ser humano para ver se dava um alívio para eles. E veja, não é um Deus só, são múltiplos. Então assim, existe uma congruência muito grande entre as diversas culturas pagãs ao redor do mundo, porque todas elas colocam deuses no plural, eles são sempre limitados, e o ser humano é criado assim como uma forma de subserviência. Está aí o meu escravo, meu servo vai fazer o que eu mando. E na palavra de Deus não é assim, como o pastor bem colocou. O homem foi criado como se fosse o ápice da criação, né? Para ser um regente da terra por Deus. Então o relato de Gênesis é um relato muito bonito, fidedigno, obviamente, mas é completamente distinto dessas outras culturas pagãs. É interessante, Oswaldo, o que você está falando, é que em uma dessas guerras pegaram um Deus, assim, vamos trazer, antes de citar isso aí, eu vou levar um verso da Bíblia que diz assim: quando Deus se reuniu e disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí você leva para o ponto dessa história, dessa parte da história que você acabou de atraiar, né? Atraiases. A história diz que pega um deus menor, mata esse deus, os deuses, mata um dos deuses para criar o homem, o ser humano, por meio do sangue deles, né? Para que ele possa ter. A gente consegue ver aí uma semelhança totalmente distinta, né? Foi criado assim por um Deus, foi criado por deuses, mas de forma totalmente diferente de Deus. Imagine só de onde foi criado o homem, né? O homem foi criado do pó da terra. E Deus, para dar vida, não precisou tirar sangue de ninguém, nem muito menos dele. Deus soprou nas suas narinas. Já os demais dizem que o quê? Que teve que matar uns dos deuses para isso. Então a gente vê a veracidade do que a palavra de Deus traz. E eu prefiro, sinceramente, gente, eu prefiro acreditar no que a Bíblia diz do que pegar a história pagãs. Mas é isso mesmo, Fábio. A Bíblia, ela se preocupou em revelar a veracidade. Não é à toa que na parte de terça-feira nós vamos observar a preocupação de Deus ali falando a Moisés, relatando, né, essa inspiração. Moisés foi inspirado divinamente para escrever esse relato. E a preocupação de Moisés também. Por quê? Para não ter essa ideia de que alguns têm hoje, de que Moisés copiou o relato de epopeias, né, de versões do Egito e de outras versões. Moisés foi detalhista, a palavra de Deus é detalhista, para não confundir o que foi que aconteceu na criação. Quando Moisés foi escrevendo, quando lá, escrita lá no original hebraico, e nós podemos ver em versões em português, a palavra sol e lua não aparece. Por que isso? Nós conhecemos como sol, como lua, e entendemos que está ali na criação. Mas por que Moisés não colocou isso, não escreveu o nome como nós conhecemos, sol e lua? Por que será? Pastor, achamos interessante. Vamos pegar
a crença indígena. Eu assisti diversos comentários que os índios, eles em tudo se transformam em Deus. Por exemplo, está chovendo bastante. Existia ali o Deus da chuva. Os índios acreditam nessa crença, tem essa crença. O Deus do sol, o Deus da lua. Então, eu levo a esse pensamento pelo fato de que Moisés descreveu o sol, a lua como os grandes luzeiros, o menor e o maior, para que as pessoas não olhassem para o céu como um Deus, como uma criação voltada para o Deus. Eu creio, eu penso nisso, nesse ponto de vista. Acredito que o fato de que Moisés não colocou justamente para que evitasse que as pessoas olhassem o sol, a lua e os demais pontos da criação como deuses. E é exatamente isso que a lição fala mesmo. Se Moisés tivesse dado nomes, né, ele teria reforçado a cultura que existia na época, de que os astros, né, especificamente chamados de Sol e Lua, eles eram como se fossem divindades, né? Então, quando Moisés coloca luzeiros, o que ele está dizendo? Está dizendo que é um objeto que tem uma função, né? Eles são, vamos trazer aqui em português, iluminadores. Tem um iluminador para a noite e um iluminador que cria o dia, né? Então, chamou de luzeiro maior e luzeiro menor. E uma curiosidade, né? Quando a gente enxerga o sol atrás das nuvens ou no pôr do sol, ele parece menor do que a lua, não? Quando a gente vê ela cheia. E é interessante, né? A Bíblia diz que o sol é o luzeiro maior e a lua é o luzeiro menor. Mesmo sem realmente, assim, fisicamente a gente conseguir observar esse fenômeno, né? Então, irmãos, você que nos acompanha, Moisés, ali no relato de Gênesis, foi detalhista. Por quê? Porque Gênesis serve como um corretivo. Gênesis serve para corrigir os enganos pagãos. Sol e lua são criaturas, são objetos criados por Deus, com uma função. Então, Gênesis serve para libertar do engano, Gênesis serve para corrigir e também entender que o homem veio realmente como um clímax, a semelhança de Deus. Partindo aqui para a quarta e quinta, nós já estamos concluindo, já estamos aqui nos momentos, se aproximando dos momentos finais, mas aqui já estamos com a presença do pastor Júnior, que vai trazer uma mensagem poderosa para nós de reavivamento, fortalecimento. Mas, para a conclusão aqui, para entender melhor, a parte de quarta e quinta vem falando aqui. Quarta, a criação e o tempo. E Gênesis vem falando sobre genealogias, né? Principalmente o capítulo 5. Como entender isso? Essa genealogia, a importância dela. Tem muita gente, Oswaldo, Fábio, e você que nos acompanha, há de confirmar isso. Muitas vezes ali, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós pulamos a genealogia, nós passamos por cima, mas existe uma importância tremenda. O que é que vocês podem comentar sobre isso? Qual foi a importância de ter uma genealogia, e essa genealogia é diferente, né? Vocês vão comentar que é diferente das outras apresentadas na Bíblia. Olha que detalhe. Qual é a importância e por que essa genealogia de Gênesis 5 é diferente? 2 pontos assim, que eu acho bem relevantes. Primeiro, quando Moisés chega ao ponto de descrever o filho do filho do filho, né? Ele estava dizendo o seguinte: pessoal, o que eu estou escrevendo aqui é um relato histórico e fidedigno. Essa pessoa existiu e teve um filho chamado tal e assim por diante. Isso dá para a gente também uma noção de cronologia. Mas o segundo ponto, que é muito especial para mim, as genealogias da Bíblia foram preservadas, porque quando você vai para Lucas, por exemplo, e Lucas vai falar das origens de Jesus, Lucas faz a origem de Jesus começando de José, pai dele, e vai antevendo até chegar em Adão. Então veja que coisa incrível. Uma das funções que eu considero, né, mais importantes de a Bíblia preservar a genealogia é para a gente ter a convicção de que Cristo é o descendente prometido de Eva, como disse em Gênesis 3,15, quando Deus prometeu. Lucas traz esse relato dizendo até o pai do pai do pai, até chegar em Adão, para mostrar para a gente que Jesus é o filho da promessa, né? Que ele pertencia à tribo de Judá, e todas aquelas referências históricas se cumprem com perfeição na vida de Jesus. Afinal, o objetivo do Antigo Testamento era preparar o povo de Israel para a vinda do seu Messias. Então a gente encontra evidências históricas inequívocas de que Jesus era aquele filho prometido. E como a gente vê aí, a diferença desses 2 pontos é que aí ele vem trazendo uma linha cronológica, né, de descendência.
E muitos hoje comprovam o tempo que se dá até o nascimento de Cristo, pós-Cristo e até as coisas que estão acontecendo hoje, eles se baseiam na veracidade desses 2 versículos. E aí, então, ele está vindo aí num processo de demarcação de tempo. É diferente dos demais, pastor. O senhor chegou aqui perguntando assim, por que essa genealogia é diferente das demais? Porque Moisés aqui, ele vem trazendo de uma maneira tão minuciosa que é possível demarcar um tempo entre o dilúvio e os outros prosseguimentos do que a Bíblia está trazendo aqui. Muito importante isso. A gente entende que Moisés, Deus ali, né, inspirando Moisés a escrever, foi detalhista nesse relato. Porque essa genealogia, como o Fábio Oswaldo falou, traz essa comprovação de tempo, não dá espaço para lacuna. Observe que os anos são colocados ali e muitos estudiosos pegam essas genealogias, estudiosos fazem análises do tempo da história até o dilúvio, de quanto tempo a terra, né, tem desde a criação dos 7 dias. Então isso é muito especial. É uma Sim, vale a pena reforçar que é possível fazer esse cálculo, porque a Bíblia chega a dizer o seguinte: quando fulano teve o seu filho, tinha, sei lá, tantos anos. E aí, quando vai dizer que o filho dele teve o filho dele, também tinha tantos anos. Então, por exemplo, e Moisés, sei lá, e Abraão tinha, 70 anos quando gerou o fulano. E o filho dele tinha 60 quando gerou o filho dele. Então, a partir das idades de cada um, a gente consegue fazer uma reconstrução do tempo total, né? É por isso que é possível fazer essa remontagem da cronologia até os tempos antigos. Então, esse relato de Gênesis, tanto 5 como 11, apresenta essa peculiaridade, que coloca o período de tempo. Então isso é mais uma comprovação, não é, da versão original, inspirada por Deus, e que Moisés não copiou. Isso serve também para combater o paganismo, para corrigir as versões pagãs que nós encontramos. Ô pastor, me permita aí fazer uma pergunta para o senhor e para os demais que estão também nos acompanhando. Tem pessoas que não querem, não acreditam no que está escrito ali no Velho Testamento. Para eles colocam aqui que só serve para ele a palavra de Deus no Novo Testamento. E como é que a gente pode trazer a veracidade da Bíblia? Agora eu vou trazer essa pergunta para o senhor, pastor. Como é que a gente pode comprovar a veracidade da Bíblia no Novo Testamento, do Antigo Testamento no Novo, para essas pessoas que não querem acreditar, assim, botou na cabeça? Vocês já conheceram, já se depararam com alguém que diz assim: o Velho Testamento é passado, isso não me serve mais para mim, eu só vou seguir o Novo Testamento. E como é que a gente consegue manter essa veracidade? É interessante que a própria Bíblia se explica, né? A lição é a interpretação da Bíblia e ela mesma, ela se explica. Nós podemos encontrar em vários versículos do Novo Testamento Paulo mencionando, fazendo a ligação direta de Adão a Jesus. A gente entende esse relato aí, um indício da criação, a evidência, a referência da criação em Mateus, em Lucas. Então o Novo Testamento está repleto de citações, de textos que traz referência à criação, como Adão foi criado primeiro e depois Eva foi criada, né? E ali nós entendemos Paulo afirmando também que Jesus, como um criador, fez parte da criação. Então isso é importante, que a própria Bíblia está fazendo referência à criação. Pois é, as biografias de Jesus, que são os evangelhos, né, não são relatos simbólicos, é um relato histórico, um documento histórico de como foi a vida de Cristo. E lá estão registrados diálogos de Jesus afirmando que os patriarcas foram literais, que a criação do homem e da mulher foi literal. Eu creio em tudo que Jesus cria. Acho que a gente tem que acreditar em tudo que Jesus acreditava. E para Cristo, o relato da criação, tanto do homem quanto da mulher, quanto a história dos patriarcas, do dilúvio, de Gênesis, né? Todos eles eram relatos literais. Então Jesus repete no Novo Testamento e na visão dele foram relatos que eram históricos, né? Então o Novo Testamento comprova a historicidade do Antigo a partir do ponto em que Jesus, seus discípulos também, olhavam dessa forma, né? Como sendo relatos históricos. Cristo, ele utilizava
do Novo Testamento para comprovar o processo histórico ou do Velho Testamento, Oswaldo? O Novo Testamento não existia, então, né? Ele tinha que usar realmente os relatos do Antigo Testamento para comprovar as profecias que estavam acontecendo até naqueles dias, né? Amém. Meus queridos irmãos, irmãs, todos que nos acompanham, com certeza essa lição foi maravilhosa para entender a comprovação do relato de Gênesis, peculiaridades, detalhes que Moisés colocou para não confundir e principalmente detalhes para corrigir esses questionamentos, né, da terra plana, questionamento também sobre versões, cópias de versões pagãs. Nós estamos aqui no encerramento dessa lição, nós estamos aqui com a presença do pastor Júnior, que após a oração já vai iniciar uma mensagem poderosa de reavivamento, o Espírito Santo vai falar para nós. Por isso, nós teremos as considerações finais de Fábio, de Oswaldo, para então ter aqui um momento de oração para a conclusão da nossa lição. Oswaldo, quais são as considerações finais? Vamos resgatar aí o que a gente aprendeu nas lições anteriores sobre a importância de não cometer o erro de interpretar a Bíblia fora do seu devido contexto, né? E aí eu faço um apelo aos nossos amigos que estão nos assistindo para não cair nessas conversas de terra plana, essas outras coisas que fogem do contexto bíblico, né? A gente precisa adotar as escrituras tal como ela está escrito. E o segundo apelo é, pelo que a gente está percebendo, a Bíblia é mais do que um livro só de ler. É um livro para se deliciar estudando, para se aprofundar, né? A gente vê a beleza da harmonia do Antigo com o Novo Testamento. Então, eu faço um apelo para os nossos amigos e irmãos que estão em casa, para que continue acompanhando até a lição. A lição tem trazido lições assim de interpretação que tem sido maravilhosas. Eu acredito que muitos dos erros que a gente poderia cair, já estamos sendo vacinados a partir do momento que a gente aprende a maneira correta de interpretar as Escrituras, né? E eu já quero convidar vocês, colegas e amigos, a se aprofundarem diretamente na Bíblia. Você tem o direito, você é livre. O pastor falou que no decorrer aqui do debate que nós tivemos aqui, que o ser humano, Deus criou o homem não para servir a Deus, né? Assim, tirar o fardo de Deus, que Deus estava muito cansado, mas ele deixou o homem com livre-arbítrio. Você é livre para escolher a sua linha de pensamento, como fazer. Mas eu posso ser sincero para vocês, quem se dedica na leitura deste livro não continua sendo a mesma pessoa, né? A pessoa se transforma. Então a Bíblia, ela está trazendo aqui umas veracidades. A gente já viu nas lições passadas para até as lições dessa semana, que coisas magníficas comprovando essa veracidade. Nós estamos, esse trimestre, por exemplo, estamos dedicando o tempo direto para mostrar que Deus é real e que sua palavra é perfeita. Então dedique-se mais a ela, que você vai ver que sua vida será diferente. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a ciência e Bíblia é uma relação íntima. Indícios bíblicos, investigação científica e comprovação. Infelizmente, algumas pessoas saem da Bíblia e querem explicar as coisas de forma natural, perdendo ali a comprovação, a fonte pura que é Deus. Essas pessoas estão se encaminhando para um oceano de incertezas, indo para questões duvidosas, mas nós temos a certeza bíblica. A Bíblia é a nossa segurança, a palavra de Deus, e a própria Bíblia testifica isso. Nós vamos ouvir agora o louvor. Sim, Fábio? Nós vamos, depois do louvor, nós temos alguns pedidos aqui. Nós iremos orar pelos pedidos que você fez através do chat, e depois nós teremos a mensagem. E também hoje, Dia Mundial do Batismo, teremos uma linda festa batismal aqui. Já está aqui a família do Cícero, que vai descer as águas. Vou contar um pouco a história dele para vocês, desse momento especial. Vamos para o louvor. Não saia daí. Receba a bênção final e também a mensagem poderosa vinda do Espírito Santo. Som. Amém. Para continuar a nossa adoração através dos louvores, convido todos a vocês a entoarmos juntos o hino 491, Além do Céu Azul.
491. Além do céu azul. 491. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar pra dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver. Amém. Amém. Nós estamos encerrando a lição da Escola Sabatina desse sábado e nós temos aqui alguns pedidos de oração, algumas pessoas ali que publicamente no chat, e nós agora vamos fazer os pedidos, né? Orar pela irmã Bena, que está muito doente, a irmã Bena Moura pede oração. Orar por Raimunda, que infelizmente está entubada e está na emergência lá, e por sua filha Maria Salete, que está internada também na UPA. A irmã Manildes pede, ambas com Covid. Daniela pede oração pela família e por ela. Adriana pede oração pela família e principalmente por seu filho, Adriana Moraes. E também relatar aqui alguns abraços, pessoas que nos assistem, né, nos acompanham em Riacho Doce, Matriz de Camaragibe, em Arapiraca, Penedo, Barra Nova, pessoas também em Rio Largo, pessoas em Florianópolis, um grande abraço, Pará, Manaus e outras pessoas também que nos assistem. Que Deus continue abençoando você, nos iluminando. Nós temos um pedido especial da irmã do Fábio, né, Fábio? Como é o nome dela? Cláudia. Cláudia. Estaremos orando também pela Cláudia, para que Deus comece a agir. Está com suspeita, alguns sintomas, e nós iremos orar pela Cláudia também. Bom, eu já queria então aproveitar para convidar quem está nos assistindo para estarmos juntos aqui no próximo sábado, 8h30. Isso mesmo, pastor? Próximo sábado, 8h30, a gente vai falar da Bíblia, sobre uma porção bem especial dela. Vários livros da Bíblia também são livros com relatos históricos. Então a lição do próximo sábado é a Bíblia como história. E aí a gente vai ter uma evidência muito forte da veracidade da palavra de Deus. Acho que muita gente assiste o programa Evidências, né? E o programa Evidências parte desse pressuposto, que a Bíblia é um documento histórico fidedigno. Isso deve elevar bastante a nossa fé. Então convido a todo mundo que está nos assistindo para estarmos juntos aqui de novo no próximo sábado, fortalecendo a nossa fé e aumentando o nosso conhecimento desse livro tão maravilhoso que é a palavra de Deus. Amém. Nós teremos o batismo do irmão Cícero. A esposa dele iniciou a jornada na igreja, começou a orar, depois levou os filhos e hoje o irmão Cícero será batizado para a honra e glória do Senhor. Depois de 18 anos de oração, de esposa e família, ele já recebeu vários estudos durante os anos, foi apenas 2 vezes na igreja, mas já tinha conhecimento tremendo, e agora decidiu se batizar. Hoje, dia mundial do batismo e aniversário dele também. Ele está aqui com a família para esse momento especial. E amanhã é aniversário do Fábio, né? O nosso ancião aqui da igreja, parabéns. Que
Que Deus te ilumine, continue te usando poderosamente, você e sua família. Vamos orar? Convido a você, de onde você estiver, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Nosso Deus e amado Pai, nós estamos aqui nesse momento especial, que foi a lição, a comprovação bíblica, como o Senhor foi detalhista em inspirar Moisés, e Moisés escrever peculiaridades para não confundir a mente humana e assim corrigir erros pagãos. Entendemos, Senhor, a comprovação de Gênesis, a criação literal, como é maravilhoso saber que o teu amor, a tua graça em criar o homem como clímax, para então governar esse mundo, ter a liberdade. Tu és maravilhoso, Pai. Nos ajuda a interpretar ainda mais, nos ajuda a conhecer ainda mais a tua palavra, para também assim ensinar outras pessoas. Abençoa cada um, Senhor, que está nos acompanhando, principalmente esses que fizeram os pedidos aqui, todos eles, Pai, a irmã Bena, também a Manildes, que ora pela Raimunda, que está entubada, e pela filha, também a Daniela, Senhor, pela família, a Adriana, aqui a irmã do Fábio, todos eles, que a tua mão poderosa esteja com eles, agindo, teu Espírito Santo confortando e principalmente revelando a tua vontade para eles. Em especial, pedimos a tua bênção também para o irmão Cícero, que irá se batizar, que exista um renovo, uma nova criatura, para então te servir e levar outras pessoas para ti. Em especial também fica com a mensagem, usa mais uma vez de forma poderosa o pastor José Júnior, que a palavra de Deus venha para nos orientar, nos corrigir, nos reavivar. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. E agora convido o pastor José Júnior para trazer a mensagem especial para todos nós. E depois da mensagem teremos o batismo. O nosso feliz sábado a todos os irmãos e amigos que nos acompanham na programação desta manhã. Louvado seja Deus, né? Apesar da quarentena, apesar da circunstância de decreto que envolve não somente o nosso país, mas o mundo todo, alguns estão reclusos em casa e quem sabe impedidos de aglomerar, de reunir, como muitas vezes nós estamos convencionalmente no dia de sábado, domingo, quarta-feira, nas programações específicas e especiais da igreja. Mas não está sendo possível, então, eis a razão de estarmos aí montando programações virtuais para que os irmãos estejam acompanhando a programação de cada módulo da semana. Deus seja louvado por essa oportunidade, então. E nesse momento, mais uma vez, vamos abrir a palavra de Deus. Há pouco tempo teve o comentário baseado em cima do estudo da semana, né, na lição da escola sabatina, e agora vamos abrir a Bíblia. E eu lhe convido nesse momento a abrirmos juntos a Bíblia no livro de Daniel, Daniel capítulo 2. Nós vamos ter uma linda festa batismal daqui a pouco. A alegria no céu quando uma pessoa se arrepende, não é o que diz a Bíblia? Então, nós participamos juntos com a alegria celestial, pela decisão das pessoas, logicamente, que acompanharão essa festa espiritual, não somente aqui em Mangabeiras, mas em vários distritos e igrejas. Aqui em Alagoas, nós teremos decisões importantes de pessoas que estão abraçando Jesus como seu Salvador pessoal. Muito bem, Daniel capítulo 2, já pegou aí a sua Bíblia? Daniel capítulo 2 é o texto base para a leitura desse momento. Nós vamos nos prender agora à leitura dos versos 43 e 44. Daniel 2, versos 43 e 44. Vamos ler?
quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo permanecerá para todo o sempre. Queridos irmãos, a leitura está baseada na visão, no sonho manifestado ao rei Nabucodonosor. E ele ficou inquieto com o sonho que teve. E o sonho mostrava uma estátua imponente, alta, com metais dividindo a estátua. A primeira parte, a cabeça de ouro. A segunda parte, peito de prata. A terceira parte, quadris de bronze, pernas de ferro e pés em mistura de ferro e barro. Uma pedra vinda do céu sem auxílio de mãos humanas veio e bateu nos pés da estátua e esmiuçou a estátua. Virou pó, desapareceu. Mas a pedra foi crescendo, crescendo e tomou proporções gigantescas e tomou conta da terra toda. Ele não entendeu nada disso. E ficou deveras assustado. E com o susto e o impacto que veio com esse sonho, ele chamou, como diz aqui no capítulo 2, logo nos primeiros versos, os adivinhos, os caldeus, os feiticeiros, os encantadores, os magos, verso 2 em diante. E eles se apresentaram diante de Nabucodonosor. E ele perguntou: eu preciso saber o sonho e a sua interpretação. Com isso, estes que foram convidados, que se diziam sábios no reino, eles questionaram o pedido do rei. E no primeiro contato, no primeiro ímpeto do impacto do pedido do rei, eles disseram: dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Eles queriam que o rei contasse o sonho e desse a interpretação. Eles dariam a interpretação, explicariam à medida que o rei contasse aquilo que ele havia sonhado. Isso acontece por dois momentos. O rei insiste, no versículo 7, mais uma vez, eles insistem também dizendo: dize ao rei o sonho, e teus servos darão a interpretação. A partir do versículo 10, eles apelam dizendo: ó rei, não há mortal sobre a terra que possa revelar aquilo que o rei está pedindo. Somente os deuses, e estes não moram aqui. Então o rei, chateado com a situação, a partir do verso 13, ele dá a ordem dizendo que todos os magos e todos os sábios, encantadores, feiticeiros fossem mortos através de um decreto estabelecido por ele. É nessa hora então que Daniel, sabendo da situação, ele fala para Arioque, um dos assessores, depois de entender a situação colocada e imposta pelo rei, que havia alguém que podia solucionar o problema, mas precisaria de tempo. Havia um Deus do céu, Senhor de tudo, e conhecedor do desdobramento da história, que podia resolver e responder à situação imposta pelo rei, mas precisaria de tempo. Não dependia de Daniel. Ele não joga sobre si a responsabilidade. Ele não tem arrogância. Ele se submete, ele tem deferência para com aquele que é Senhor de tudo e de todos. Então ele se coloca sob custódia daquele que é, que era e que vive eternamente, e ele poderia solucionar a situação. O decreto estava promulgado,
bastava agora apenas esperar, mas ele foi freado provisoriamente por causa do pedido de Daniel. Houve uma intervenção provisória aqui e agora Daniel se reuniu com os seus amigos e agora foram recorrer a Deus, conversar com ele e pedir que ele desse uma resposta e pudesse intervir. Muito bem, vocês que estão acompanhando aí a live desse momento, nessa segunda hora, podem participar de um sorteio. Cadê o pastor Anderson? Está ali, olha só. O primeiro que colocar, naquele sábado que eu vim aqui, 3 pessoas ganharam Bíblia, não é verdade? Mas dessa vez somente um vai poder ganhar. O primeiro irmão que colocar aí no chat, quais foram as partes divididas da estátua, os respectivos anos para cada período desse, e as 10 divisórias, que são os 10 dedos, significando que 10 nações são estas. Repetindo, as partes da estátua, os respectivos períodos para cada parte, e os 10 dedos da estátua que apontavam para nações que existiriam e que viriam emergir na Europa. Que nações foram estas? Muito bem, o primeiro que colocar aí, o pastor Anderson está acompanhando a partir de agora, vai receber uma Bíblia novinha, para você fazer uso, ou mesmo se você já tiver uma, não é? Você poder doar para alguém, mas participe, você que está aí. Que reinos foram estes? Muito bem, então Daniel foi com seus amigos orar a Deus, e eles agora pediram a intervenção divina, suplicaram a Deus, e conforme está aqui no capítulo 2, foi mostrado o sonho para Daniel, e também foi dada a sua interpretação. Veja bem, mostrado o sonho e a interpretação. Agora vejam, a partir do versículo 21, a partir do versículo 31, Daniel mostra o sonho que o rei teve. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível, a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, ó rei, para essa, foi lançada uma pedra cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro, de barro, e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha. Deles não se viram mais vestígio, ou seja, desapareceram. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Agora, a partir do versículo 36, olha só. Daniel começa. Este é o sonho, ó rei, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Irmãos, para quem acompanha a história, sabe que há uma perfeita sintonia entre a apresentação que está aqui e o que a própria história relata. Do ano 605 até 539, foi o grande período da Babilônia. E esse período é colocado aqui na profecia, apresentada como um período de ouro. A cabeça de ouro, na própria revelação, no próprio sonho, é mostrado como sendo o reino de Babilônia ou de Nabucodonosor. E Daniel mostra que tu és a cabeça. E durante muito tempo ele esteve sobre tudo e sobre todos. Era um rei arrogante, autossuficiente. Num dado momento da sua vida ele chegou a dizer: não é esta a Babilônia que eu construí? Futuramente, mesmo com a mostragem da estátua com vários metais, Nabucodonosor, sem aceitar a apresentação divina de que ele seria apenas a cabeça e não o restante da estátua, ele faz questão de construir uma estátua completamente de ouro, para mostrar que ele perduraria para todo sempre. Ele perduraria para todo sempre, mas não é isso que apontava a profecia. E o seu reino e o reino da Babilônia duraria por um certo tempo.
mas ele findaria. E ele foi de 605 até 539. Repetindo o desafio para você que não ouviu direito, olha, você que quer ganhar uma Bíblia novinha, está aqui já, olha. E vai para a mão do pastor Anderson. Coloque aí no chat o seguinte: quais são as divisórias da estátua, os anos correspondentes a cada período, por exemplo, Babilônia, de tanto a tanto, depois o próximo, o segundo, de tanto a tanto, depois o terceiro, de tal ano a tal ano, e no final, os 10 dedos da estátua, dos pés, apontando para 10 reinos. Que nações foram estas? Então, logicamente, você vai colocar aí. Esse é o desafio. O primeiro que colocar, o pastor Anderson está acompanhando ali, o primeiro que colocar vai ganhar a Bíblia. Ela está aqui já, sob nossa posse, nossos cuidados. Muito bem, Daniel continua no verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Este reino que veio após o reino da Babilônia foi o reino da Medopérsia, correspondente ao peito da estátua. Essa parte era de prata, lembra? Cabeça de ouro, 605 a 539. Agora peito, braços de prata. E isso aí correspondia à Medopérsia. Esse período iria de 539 a 331. Repetindo, 539 a 331. Este foi um reino poderoso. É tanto que venceu o reino da Babilônia. Mas ele também perduraria, mas não por todo sempre. Havia uma cultura popular e também tradicional naquele tempo, e ela logicamente percorria, andava pelos corredores da Babilônia e também do Egito e outros lugares, de períodos grandiosos de reinos sucessivos que apareceriam ao longo da história. E logicamente aqui há uma amostragem dada por Deus mostrando a realidade. Nabucodonosor foi um iludido, achando que perduraria para todo sempre, devido à pomposidade, à grandiosidade do seu reino. Mas passou, e veio então o segundo, a Medopérsia, que também passaria. Ele iria de 539 a 331. Daniel, apresentando aqui no verso, a partir do verso 39, diz: inferior ao teu seria esse reino, e um terceiro reino surgiria, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Aqui faz referência ao reinado da Grécia, de 331 a 168, e logicamente esse período foi glorioso. E logicamente esse período sob os cuidados de Alexandre o Grande, conquistou o que muitos não conquistaram. O raio, a envergadura, a extensão foi muito grande. É por isso que aqui menciona, dizendo que ele terá domínio sobre toda a terra. Muita coisa que outros no passado, conquistadores, não haviam conquistado, ele conseguiu chegar, ele conquistou. Mesmo sendo novo, ele foi um conquistador, mesmo em tenra idade. Mas também esse período da Grécia passaria, correspondente à parte de bronze, ou o quadril da estátua. Portanto, até agora nós temos cabeça de ouro, nós temos peito, braços de prata, temos o quadril de bronze, correspondente aí à Grécia. Então, Babilônia, Medopérsia, Grécia, 605 a 539, 539 a 331, 331 a 168. Agora, é dito aqui, o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará a tudo quanto ao que viste. Muito bem, vamos parar por aqui. Esse ferro corresponde ao período que seria seguinte ao período da Grécia, o período de Roma. Ele é apontado aqui na profecia como as pernas da estátua. Um período forte que quebrava e esmiuçava tudo, conforme está aqui na profecia. Logicamente, isso corresponde ao reinado de Roma. O Império Romano foi fortíssimo, poderoso, e subjugava a tudo e a todos. Ele foi do ano 168 antes de Cristo a 476 depois de Cristo. Repetindo,
168 a.C. a 476 depois de Cristo. Olha a extensão desse império. Imperadores sucessivos ao longo da história surgiram, se levantaram um aqui, outro ali, os Césares de Roma. E durante todo esse tempo esse império subjugou muitas nações e muitos lugares. Mas ele também passaria, conforme a apresentação dada por Deus através de Daniel, quando ele conta para o rei o sonho e é dada a interpretação, ele mostra: tu és a cabeça, mas outros reinos virão. E aqui está sendo apresentado o quarto reino. Mas Daniel apresenta que ele também passaria. Olha o versículo 40, como está escrito, irmãos. O quarto reino será forte como o reino, mas aqui como o ferro. Mas aqui logo em seguida no verso 41, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro e oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro em lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Depois desse período, nações surgiram, subdividindo a força do Império Romano. E essa subdivisão veio justamente em cima de 10 nações. Pastor Anderson, como é que está aí? Já temos ganhador? Tem muita gente tentando e respondendo, olha só. Com a finalização do Império Romano, veio então o último período, ou a última parte da estátua, não é isso mesmo? Os pés com 10 dedos, apontando para 10 nações que iriam aflorar e surgir depois da finalização do Império Romano. E que nações foram essas? Francos, anglos, alemanos, lombardos, visigodos, suevos, burgundos, érulos, vândalos, ostrogodos. Repetindo, que 10 nações foram estas? Francos, alemanos, anglos, lombardos, visigodos, suevos, burgundos, érulos, vândalos e ostrogodos. 10 nações que surgiram. Mas aqui não fala que essas nações comandariam para todo sempre. Aqui diz que seriam fortes e fracas. Logicamente algumas seriam como ferro, outras como um barro. Aqui também diz que haveria uma tentativa de união para que elas se fortalecessem cada vez mais. Jamais conseguiriam se levantar novamente como as potências mundiais do passado. Houve até tentativas disso aí, mas elas não se efetivaram. Por exemplo, Carlos Magno no século VIII, Carlos V no século XVI, teve também Napoleão Bonaparte no século XIX, Kaiser, Guilherme II, Hitler, Mussolini no século XX, mas eles não conseguiram unificar novamente esses reinos. E de qualquer maneira, qualquer outro que se levantasse não conseguiria, porque a profecia aponta que nunca mais se levantaria reinos como estes reinos do passado. A cabeça passou, peito passou, quadril passou, pernas também passaram, agora os pés também passariam. E aqui, na apresentação feita por Daniel, no sonho que foi mostrado ao rei, chegou o momento da pedra, sem auxílio de mãos, que chegou e impactou com força os pés da estátua, ou seja, justamente na parte inferior, no último período, depois de toda a passagem desses reinos, lá nos pés, no fim de tudo, a pedra atingiu a estátua e esmiuçou e desapareceu. É o que está aqui na Bíblia em Daniel. Ela desapareceu, virou poeira. E conforme a apresentação de Daniel, diz aqui, verso 45, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus vai saber,
fez saber ao rei que há de futuramente acontecer. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aí aqui diz, verso 44, nos dias destes reis, que reis? Os 10 dedos da estátua. O Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo permanecerá para todos sempre. Desde o passado é anunciado o reino de Deus. O próprio Jesus, ao longo do seu ministério, ele disse assim, cada vez que abria a sua boca para pregar e falar para as multidões, é chegado o reino de Deus. Ao longo da Bíblia temos informações alusivas à segunda volta de Jesus a esta terra. Essa pedra aponta justamente para a chegada gloriosa deste reino. Ele falou, por exemplo, em João 14, 1-3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for preparar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então há necessidade de nos prepararmos cada vez mais para esse grande momento, irmãos. Nós estamos vivenciando ainda o período dos dedos da estátua. Depois que houve essa subdivisão, nunca mais houve uma unificação mundial ou universal, à semelhança dos reinos do passado. Os reinos aconteceriam, surgiriam, morreriam, surgiriam no quadro como está apresentado aqui na parte inferior da estátua, nos pés. Nunca mais se juntariam, alguns mais fortes, outros mais fracos. Assim também é hoje. Há nações mais fortes, belicamente falando, há nações mais fortes, financeiramente falando, há nações mais fortes na influência política, social, mas há nações mais fragilizadas. Os pés da estátua apontam para as nações que tomam conta da terra hoje, e nos dias destes reinos, é a promessa de Deus, ou seja, para os nossos dias, para o nosso tempo. Nós estudamos um dia desse a apresentação das 7 fases de Apocalipse, e nós sabemos que estamos vivendo o último período. Ele começou em 1844 e vai até a volta de Jesus. Não há outro período, é a última fase da história. Nós precisamos estar prontos para esse momento, irmãos. O que nos resta? Resta nos prepararmos cada vez mais. Em Mateus capítulo 24, Deus bondosamente deixou sinais, marcantes sinais. Fome, ela prolifera cada vez mais. Problemas na política, guerra entre as nações, terremotos, sinais no céu. Baseado em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 em diante, haveria também uma dificuldade no sentido da natureza humana, da moral humana. Haveria muita dificuldade na relação entre os homens, em decorrência do caráter do ser humano. Baseado em Tiago capítulo 5, verso 1-4, dificuldade também entre as classes diferentes, classes sociais, a briga, a confusão, as investidas sociais devido às diferenças de classe. Lucas capítulo 21, enfim, quantas referências colocando luz em cima das informações relacionadas aos pés da estátua. Estamos vivendo justamente esse período, aos pés da estátua, o período final da história da terra, os dias destes reis. Nos dias destes reis, o Senhor do céu lançaria a pedra e estabeleceria o seu reino que jamais passaria. Nós estamos vivendo esse período, o período destes reis, múltiplos reinos. Jesus prometeu voltar para definitivamente, depois da sua volta gloriosa, estabelecer o seu reino nessa terra, e esse reino jamais passará. Querido irmão, desejo você estar pronto para esse grande momento. Algumas pessoas queriam ser súditas de Nabucodonosor, outras queriam ser súditos de Dario e Ciro, alguns queriam ser súditos, estarem junto de Alexandre o Grande, outros, quem sabe, matariam, se possível fosse, investiriam todos os seus recursos para estarem diante dos Césares. Há nações muito fortes e influentes nos dias em que nós estamos vivendo, desde a divisão dos pés da estátua,
E algumas pessoas se matam, destroem umas às outras, em busca das conquistas em cima destes reinos. Mas a Bíblia fala que qualquer conquista nessa terra, ela é passageira. O próprio Jesus chegou a dizer, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós precisamos estabelecer as nossas prioridades em cima daquilo que é permanente, não em cima daquilo que é provisório. Nós precisamos investir mais, irmãos, amigos, em cima daquilo que é eterno e não em cima daquilo que é passageiro. Se apegar aos bens da terra, se apegar ao luxo do mundo, ao poder, à influência, à beleza, seja qual for a vaidade, tudo é passageiro. A semelhança do pó que foi levado pelo vento e fez a estátua desaparecer. A pedra lançada por Deus sem auxílio de mãos, ela é poderosa para esmiuçar qualquer poder que se levante contrário ao reino de Deus. Qualquer pessoa, qualquer reino que se levantar contrário à vontade divina, ele vai desaparecer. Assim foram com os grandes do passado, assim são com os grandes de hoje. Assim com qualquer pessoa, seja nação ou mesmo indivíduos, eles irão desaparecer. A vontade de Deus será satisfeita. No desdobramento da história, Deus está no controle de tudo. É possível sim, que soframos muito com a entrada do pecado nesse mundo. Há um príncipe nessa terra que se diz coordenador, ele ludibria, engana e tem muita força ainda, mas o regente do universo é apenas um. Deus está no controle de todas as coisas, e Daniel, orientado por Deus, como emissário de Deus, fala isso para Nabucodonosor, dizendo, tu, ó reis, é grande e poderoso, mas depois de ti virá um outro, e depois desse segundo, um terceiro, e depois dele um quarto, e depois do quarto, nações, e no período dessas nações, com reinos divididos, fortes e fracos, a pedra seria lançada, as nações passariam, mas essa pedra pequena cresceria e tomaria conta da terra. O reino de Deus estabelecido será nesse mundo aqui e jamais passará. Deseja você, querido irmão, que ouve nesse momento aí, querido amigo que está aí e que é estudioso da Escritura, ou mesmo você que está frio na fé, distante de Deus, você que está aí e reservou um pouquinho para Deus para ouvir sua palavra nesse momento, deseja você fazer parte do reino de Cristo. Ele dá a oportunidade para você nesse momento. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, sou manso, humilde de coração. Irmãos, é loucura abdicar desse reino de Cristo em busca de outros reinos que são passageiros. E é por causa disso que Jesus falou uma vez assim, louco, se esta noite pedirem a tua alma, a quem será dada? É por isso que em apelos do Novo Testamento, como de Hebreus, quando diz, se hoje ouvides sua voz, não endureçais os vossos corações, é que as pessoas precisam tomar decisões importantes. E eu pergunto, quais são as suas prioridades? Você tem estudo, tem trabalho, tem família, tem amigos, quais são as suas prioridades? Na sua agenda da vida, o que é que você coloca em primeiro lugar? Está escrito, buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deseja você fazer do reino de Jesus Cristo a sua prioridade? Aonde você está, levante a sua mão e diga, Senhor Jesus, eu quero fazer do seu reino a minha prioridade. Quem sabe ela não foi até hoje, eu não coloquei Jesus em primeiro lugar, eu não coloquei o teu reino em primeiro lugar, mas eu quero colocar a partir de hoje a palavra de Deus em primeiro plano. Quero ler o culto em casa, eu quero fazer a oração, eu quero me deter diante de um momento e me colocar diante de Deus, me submeter à sua vontade, pedir a sua orientação, que Ele comande a minha vida. Senhor, estou frio na fé, distante dos teus caminhos. Senhor, eu quero fazer parte do teu reino, quero ser teu súdito. Ó Deus, obrigado pela oportunidade, porque a Bíblia diz que o Senhor é o Deus da segunda chance. Se alguém se afastou e foi muito longe, se alguém desceu muito baixo no nível, na lama desse mundo, pode retornar e se reconciliar com o Senhor. Afinal de contas, foi Jesus que disse para a mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Você tem necessidade de uma reconciliação nesse momento, nessa manhã?
necessidade de começar tudo de novo. Você que abriu mão das prioridades de Deus e colocou outras coisas em primeiro lugar, deseja voltar, confessar sua culpa, se arrepender e buscar o perdão de Deus enquanto é tempo, Ele pode dar a oportunidade nesse momento, nessa hora, de começar uma nova história na sua vida. Nós teremos um batismo daqui a pouco. E nessa mesma manhã teremos batismos em várias igrejas em Alagoas, para a honra e glória de Deus. Jesus disse: ide, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E nós estaremos vendo nessa manhã a manifestação da decisão pública de alguém que resolveu abdicar das coisas desse mundo para abraçar e colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Deseja você fazer isso na sua vida, onde você está, curve a sua fronte e me acompanhe através dessa oração. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado porque na profecia é apontado que os reinos deste mundo passarão, mas na pedra lançada sem auxílio de mãos que veio do céu, batendo na estátua, tomou conta da terra, apontando para o reino de Cristo que seria estabelecido para todo sempre neste mundo. Nós queremos fazer parte desse reino. Ó Senhor, se em algum momento fracassamos, em algum momento fomos frágeis, vacilamos, perdoa-nos, queremos começar tudo de novo, ajuda-nos, queremos começar pela primeira vez, quem sabe uma nova história. Permaneça conosco, fortaleça-nos, é o que suplicamos agradecidos hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, será anunciado aqui pela liderança da igreja o vencedor, aquele que colocou, e logicamente está a Bíblia aqui, nova, para ser entregue. Quem foi que conseguiu colocar os metais da estátua, os respectivos períodos com anos e também os 10 dedos correspondentes aqui, nações? Vamos ouvir. Pois bem, foi uma competição mesmo, várias pessoas ali responderam, mas a pessoa que respondeu primeiro, colocou primeiro assim a descrição dos períodos e depois ela complementou colocando os dedos da estátua. Foi a única pessoa assim que respondeu de pronto, Depois algumas pessoas foram lá, complementaram, foi a Auxiliadora, Maria Auxiliadora Magalhães, tá bom? Parabéns também a Missy, porque ela respondeu quase completo, faltou os dedos. E depois a Aline também respondeu, mas respondeu depois da Auxiliadora. Então por isso que a Auxiliadora ganhou. Parabéns. Convido a toda a igreja a louvarmos o hino 511 do nosso cenário. Ó que belos hinos! Santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, pois se converteu um pecador. Alma revoltosa, convertida a Deus, deixa o mundo e volta ao Pai de amor. Glória, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Oh, arrependidos, hoje festejar, como os anjos fazem com fervor.
salvou um pecador. Glória, anjos mil entoam lá. Glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador.